Estamos aqui com Frederico Greco, ele é mestre em Direito pela UFMG, coordenador do Núcleo de Mediação lá da Faculdade Batista. E nós temos aí uma gama de experiência mesmo para poder trocar com ele hoje. Eu agradeço muito pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa sua motivação para entrar na docência, o seu legado mesmo na Faculdade Batista, com esse núcleo de mediação, que agora é uma temática que tem ganhado muita ascensão, né? Muito respeito, inclusive, pela legitimidade das novas legislações, né? Sim, Grazi, para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Na verdade, eu não escolhi a docência, assim. Na verdade, como que surgiu isso? Durante a minha graduação em Direito, eu comecei a questionar algumas coisas que eu via, principalmente ligada ao direito não corresponder à realidade dos fatos. Muitas vezes eu abria uma lei, a Constituição, e me deparava com uma realidade totalmente diferente do que aquela lei ou aquela norma dizia. Então, foi uma inquietação que me levou a pesquisar, e aí eu acho que, né, pela pesquisa, pelo que eu fui descobrindo ao longo da pesquisa, eu acho que foi me formando enquanto um educador, um professor, enquanto alguém que tinha algo para dizer, né? Então, eu não tinha assim, eu comecei a estudar Direito, eu quero ser professor, não. Eu comecei a estudar Direito e algumas coisas me chamaram a atenção e eu comecei a pesquisar. E aí, na medida que a pesquisa foi amadurecendo, eu acho que despertou para mim essa vontade de ensinar um pouco ou compartilhar um pouco daquilo que eu estava aprendendo. E com relação, bacana assim, e com relação a essa questão, por exemplo, de você pesquisar algo que você identificava que não estava sendo tão compatível com o que estava na norma ali, né? O que você tirou de produto disso, quando você via realmente que a realidade não estava de fato compatível? Porque a população questiona muito isso, né? Fala, poxa, mas tem lei para tudo e a gente não vê essa aplicabilidade, né? Como é que é isso, assim, para você? Então, na verdade, na medida que a gente vai pesquisando, o nosso olhar vai mudando. A princípio, o que mais me indignava ou me intrigava eram as questões sociais. Então, o que me impulsionava era entender, a Constituição assegura direito à educação, à moradia, a transporte, a saúde. E aí eu queria entender por que aquilo não acontecia de fato como a Constituição assegurava. Mas na medida que eu fui pesquisando, o meu foco mudou. Eu não passei a querer saber muito daquilo, porque eu entendi que aquilo dependia muitas vezes de política pública, de verba para o Poder Executivo. Então eu comecei a querer entender o que fazia com que uma pessoa cumprisse uma lei. Alguém, por exemplo, que passasse a obedecer uma lei de trânsito, alguém que passasse a pagar uma pensão alimentícia para o filho, alguém que passasse a cumprir um contrato. Então, o foco da minha pesquisa foi mudando à medida que eu pesquisei. E eu passei a querer saber o que levava as pessoas a cumprir o direito. Quando cumpriam, né? Quando passavam a cumprir, o que motivava? O que motivava? O direito, será que ele precisa ser apenas imposto? Será que alguém só vai cumprir uma lei se ele for punido, se ele for sancionado? Será que não existe outros fatores, outras causas que fazem com que alguém cumpra a lei, enxergando que a lei tem um valor, que ela tem uma razão? Então, a minha pesquisa, vamos colocar assim, da metade para o final, ela adquiriu esse viés. Ela começou com uma coisa mais social e depois ela passou a procurar essa questão vamos dizer assim, né, dos fundamentos da ciência do direito. E foram exatamente esses fundamentos que geraram o seu livro? O meu livro, ele é a minha dissertação de mestrado, né, com algumas alterações, e o meu livro ele traz justamente a minha pesquisa, todo o meu itinerário, né,
desde quando eu comecei a me inquietar com essa questão do direito não estar na realidade, a gente vê o direito na lei de um jeito e o direito na realidade de outro, e eu trazendo as minhas descobertas. Então, no meu livro eu trago as minhas descobertas. Por que uma pessoa pode passar a cumprir o direito porque entende que o direito tem valor e não necessariamente através de uma punição? Como que uma punição pode atrapalhar alguém a cumprir o direito? Porque às vezes a gente acha que punindo a pessoa aprende a cumprir a lei, a cumprir o direito, né? Então, a minha pesquisa concluiu que não. Muitas vezes a punição ela vai causar uma resistência maior ainda naquela pessoa, né? Então, é claro que seria uma utopia falar em abrir mão das sanções ou das punições. O direito, infelizmente, precisa delas, é um mal necessário. Mas existe uma ampla área para ser trabalhada dentro do direito que pode buscar o cumprimento do direito não através das sanções, das punições, né? Então, eu cheguei a essas conclusões com a minha pesquisa e elas estão no meu livro. Gente, que bacana. Gente, o livro do Frederico Greco é A Inefetividade do Direito, quando o diálogo se torna mais importante do que a lei, que é um pouco de tudo isso que ele comentou com a gente aqui, né? Então, está aí à disposição, inclusive, no site da editora, que é a editora Empório do Direito, não é isso? Isso. E, como ele disse, ele fez uma dissertação de mestrado, né? Uma pesquisa, e essa pesquisa gerou esse produto do livro que traz pra gente algo que é um questionamento que muitas vezes a gente se faz na cabeça, mas a gente não se questiona por que questionou, né? A gente fala, nossa, mas por que a pessoa tem que ser punida? Por que a pessoa, às vezes, não precisa de ser punida e cumpre? Aí a gente começa a julgar. Não, porque a pessoa é comprometida, a pessoa é responsável. Mas por que ela é responsável, né? Por que ela não é? Então, aqui traz um pouquinho de respostas. E eu queria até que, em termos práticos, que você fizesse um fechamento do livro pra gente nesse primeiro bloco. Então, Grazi, olha só. A conclusão que eu cheguei com a minha pesquisa, claro que é sempre uma conclusão parcial e eu posso até rever essa conclusão, mas no momento o que eu entendo é o seguinte, que para alguém aprender a se comportar conforme uma lei, conforme o direito, muitas vezes vai precisar acontecer um conflito dele com alguma pessoa, qualquer tipo de conflito, e aí, para resolver esse conflito ou para lidar com esse conflito, vai ser necessário usar do diálogo para a resolução desse conflito. E aí, quando eu falo em diálogo, eu estou falando de alguns procedimentos que existem hoje, dentre eles, talvez, o que eu foco mais no meu livro é a mediação de conflitos. Então, essas pessoas ou quem descumpriu a lei vai precisar de um momento de diálogo, numa mediação de conflitos, para ele poder perceber e se conscientizar das consequências da ação dele na vida daquela pessoa com que ele conflitou. E talvez, nesse momento, isso seja um estalo ali, um momento em que ele vai tomar consciência do erro dele, ele vai poder assumir responsabilidades e passar a entender a razão do direito, a razão da lei e assim passar a cumprir o que o direito diz de uma maneira voluntária e espontânea. Gente, olha, tá muito interessante. Então nós vamos continuar com esse assunto para o próximo bloco sobre mediação de conflitos. Estamos aqui com o Dr. Frederico Greco, que ele é mestre em Direito, ele inclusive trouxe um livro para a gente, muito obrigada pelo presente, que chama A Inefetividade do Direito, quando o diálogo se torna mais importante do que a lei. Então a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre como que fez com que ele chegasse nesse produto do livro, assim, de questionar de fato o que nos motiva a cumprir ou descumprir alguma legislação, o que nos faz ser autônomos, né, para poder de alguma forma exercer a nossa cidadania, não é isso? E ele trouxe no final do primeiro bloco uma alternativa que seria aí a mediação de conflitos, que é uma possibilidade de resgatar aí
essa autonomia, essa responsabilidade. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o seu trabalho com a mediação de conflitos, porque ele é coordenador do Núcleo de Mediação de Conflitos da Faculdade Batista, professor, e acho que é interessante a gente saber um pouquinho dessa prática nova aí, né, na nossa legislação. Tá. Então, Grazi, na verdade, o meu trabalho enquanto mediador de conflitos, enquanto coordenador do Núcleo de Mediação da Faculdade Batista, ele aconteceu paralelamente à pesquisa. Eu acho que, na medida em que eu pesquisava, em que eu descobria a importância do diálogo para as pessoas se conscientizarem sobre, inclusive, o que o direito coloca para ser cumprido e elas voluntariamente assumissem responsabilidades, assumissem as suas responsabilidades perante as outras pessoas com quem elas conflitaram, eu fui me inclinando para a mediação, tomando gosto, querendo aprender, querendo me tornar um mediador, né? Então, eu já estou lá na Faculdade Batista há 4 anos, coordenando esse núcleo. O núcleo ele atende a comunidade local e também até de outras partes de Belo Horizonte, até do interior. E a proposta é levar para as pessoas a mediação de conflitos. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas vão até o núcleo procurando um advogado, porque a maioria das pessoas não conhece a mediação. A mediação eu ia até te perguntar isso, se costuma ser espontâneo, as pessoas chegam e falam, eu quero um mediador. Não, é muito raro, praticamente isso não acontece. As pessoas vão procurar o núcleo para procurar um advogado gratuito e aí, lá, dependendo do caso, a gente oferece a mediação. Se a gente vê que é um caso adequado para a mediação, a gente oferece a mediação, explica como que acontece a mediação e a pessoa aceitando, a gente faz a mediação, né? Mas, então, quer dizer, a maioria das pessoas não conhece a mediação, elas não estão procurando a mediação. Aqueles que acham aceitam, muitas vezes que conversar não adianta, sendo que na verdade a mediação não é apenas conversar. O diálogo ele vai além de uma conversa, né? Você se permitir atravessar pela razão do outro, de alguma forma, né? E as pessoas, quando conhecem a mediação, elas têm assim aceitado, gostado. Como é que tem sido? Na verdade, as pessoas que aceitam a mediação, a gente tem vários resultados. Tem desde aqueles que gostam, que a mediação ajuda eles a repensar aquela relação, aquele conflito. Então, de repente, por exemplo, uma mãe que está num conflito com o pai por causa do filho de ambos, né? Então, a mediação, em alguns casos, ajuda esses pais a repensarem a interação entre eles, a relação dos dois e, consequentemente, a relação com o filho. Agora, tem casos em que as pessoas não veem a mediação com bons olhos. Tem casos que as pessoas recusam a mediação. Tem casos em que a mediação até ajuda numa reflexão, mas parece que essa reflexão não é o suficiente para transformar a relação conflituosa entre eles, né? Então, eu vejo que também é uma questão cultural que está por trás disso, né? Porque quando a gente fala de mediação, de direito, de lei, a gente sabe que é uma realidade cultural. O direito é uma ciência cultural e a mediação também. Então, até haver essa assimilação cultural das pessoas que procuram a mediação lá no núcleo da Faculdade Batista, ou em qualquer lugar, o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais hoje já oferece a mediação, né? Mas na medida que as pessoas procurarem a mediação, experimentarem o poder que a mediação tem de proporcionar essa reflexão, essa conscientização e essa responsabilização para efetivar o direito e a própria lei, porque nenhuma mediação pode ser fora do direito ou contra a lei, né? E aí eu acredito que a sociedade vai ter mais proveito. Na medida que elas forem experimentando a mediação, elas vão experimentando o proveito, os bons resultados, o que a mediação pode provocar e realizar em termos de cidadania, de responsabilidade, de conflitos cada vez mais, vamos dizer assim, positivos, né, mais saudáveis e menos destrutivos ou violentos. Para até situar um pouquinho o telespectador, a mediação normalmente ela tem a figura de um terceiro que está ali imparcial,
não é? Nem para ficar do lado de um, nem para ficar do lado de outro, mas para facilitar uma comunicação que por algum motivo não esteja acontecendo e que precisa acontecer. E tem muitas situações que ao invés de ter que precisar de ir para a justiça, precisar de recorrer ao Poder Judiciário ou utilizar de uma forma de fazer justiça pelas próprias mãos, não é? A gente utiliza de um terceiro qualificado para poder facilitar aquela comunicação. E a mediação, ela é técnica, né? Ela tem procedimentos, princípios, é uma ferramenta mesmo para a construção de novas possibilidades aí para a solução de um conflito. E eu gostaria de saber que convite que você faz aí para as pessoas com relação à mediação e entender um pouquinho também no livro com relação, quando você fala que o diálogo é importante para que as pessoas se conscientizem e se responsabilizem, como que elas vão ficar sabendo dessa ferramenta? Você entende que precisa de ser semeado no sentido de ter uma capacitação, de qualificação, conscientização? O que você pensa assim, para alertar as pessoas para esse tema, para o despertar disso? Eu penso o seguinte, Grazi, existe um grande desconhecimento do proveito que o diálogo pode ter em situações de conflito. E aí quando eu falo diálogo, eu falo da mediação. E existem outros meios dialógicos ou que usam o diálogo para a resolução de conflitos. Não é apenas a mediação. Existe, por exemplo, a justiça restaurativa, que é uma área muito profícua aí, que usa o diálogo em conflitos que contenham violência. E outros meios, a própria conciliação, que é mais conhecida, a negociação, enfim. Então eu vejo assim, a sociedade talvez ela careça de um conhecimento maior do proveito que os meios dialógicos e a mediação aí com um destaque especial pode oferecer para a própria sociedade, para as relações, em benefício das relações, né? Então o meu conselho ou o meu apelo é para que as pessoas busquem esses canais, busquem as instituições que fazem isso, né? Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é uma instituição que tem investido na mediação de conflitos, outras instituições públicas do Estado, instituições privadas como a Faculdade Batista, né? Que elas procurem a mediação, mediadores e que elas experimentem, porque eu tenho certeza que na medida que isso for acontecendo, elas vão receber o benefício e a sociedade como um todo vai ser beneficiada. Verdade. Com a pacificação social. Olha, muito gostoso esse bate-papo, dá vontade de ficar conversando aqui durante muito tempo. Pena que a gente chegou ao fim, mas eu quero te agradecer por toda essa contribuição. E fica aí para vocês a dica, experimentem. Não julguem ao ponto de pensar assim, conversar não adianta, porque tem técnicas, tem procedimentos, hoje é vista como um meio jurídico, inclusive, né? Para poder tentar resolver aí novos conflitos. E ainda mais a gente enquanto cristão, né? Nós estamos num canal cristão. E enquanto cristãos a gente tem que tentar sempre primar, né, pelo diálogo, pela conversa, por uma resolução mais pacífica. Fica a dica para vocês, até mais.